Na lição de hoje nós vamos aprender ou vamos recordar como eram os serviços no tabernáculo ou no templo antes de Jesus, no Velho Testamento. Como é que se faziam os serviços? Primeiro, no tabernáculo havia serviços diários e também havia serviços anuais. Os serviços diários eram constituídos pelas ofertas pelo pecado, pela manhã e pela tarde, é chamado sacrifício contínuo. Esse sacrifício era para o povo. Aqueles hebreus pobres que não tinham como comprar um animal para oferecer eram beneficiados por este sacrifício, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Eles prefiguravam o sacrifício de Cristo no Calvário e era em favor de todo o povo. Mas haviam também ofertas pelos pecados cometidos. Aquele que cometeu um pecado, confessava o pecado e ia oferecer uma oferta, ia oferecer um sacrifício. O sangue para o lugar santo do tabernáculo. O sangue era aspergido na cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. O animal era imolado, era sacrificado e aquele sangue era então aspergido no lugar santo do tabernáculo, não no lugar santíssimo. Lembra-se, o tabernáculo tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Os pecados eram dessa maneira ritualmente transferidos para o tabernáculo, eram transferidos pelo sangue. Aquele sangue aspergido simbolizava que o pecado estava agora depositado no tabernáculo. Esses eram serviços diários. Diariamente se fazia isso. Os sacerdotes oficiavam estes rituais, estes sacrifícios. Mas havia um outro serviço do santuário que era um sacrifício anual. Era o dia da expiação ou o dia da purificação. Era o dia mais importante para Israel. Era o Yom Kippur, era um feriado sagrado. Se você olhar lá na Bíblia Sagrada, no livro de Levíticos, dos capítulos 16 a 23, você vai encontrar como é que era feita a purificação do santuário. Ora, neste dia, no Yom Kippur, no dia do perdão, o pecado era purificado. De que maneira ele era purificado? Qual era essa purificação? Essa purificação era um ritual que simbolizava que todos aqueles pecados que haviam sido depositados pelos sacrifícios diários, haviam sido depositados no tabernáculo, eles deveriam ser agora removidos. Quem é que oficiava, então, esse ritual? Ele era oficiado pelo sumo sacerdote, o sacerdote mais importante na hierarquia eclesiástica. Era ele que ia oferecer esse sacrifício. E aonde? No lugar santíssimo do santuário. Onde era o lugar santíssimo do santuário? Era aquele compartimento onde tinha a arca do propiciatório, o propiciatório, e onde Deus se manifestava presentemente, concretamente, através do Shekinah, que era aquela nuvem que ficava entre os anjos no propiciatório. Quando o sacerdote ia fazer esta oferta, ia fazer esse sacrifício, esse importantíssimo sacrifício de purificação do santuário, o que acontecia? Veja o texto da nossa lição. Enquanto o sumo sacerdote entrava na presença de Deus no lugar santíssimo em favor do povo, todos faziam exames de consciência e buscavam a Deus em confissão. Buscaram a Deus, confessavam, se arrependiam e aí obtinham o perdão. Mas havia um ritual. Como era esse ritual? Esse ritual utilizava, simplificando o ritual, ele sempre utilizava 2 bodes. Um bode que era o bode do Senhor, esse bode era morto e o seu sangue era derramado. Veja, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, a Bíblia diz. E havia, então, o derramamento desse sangue. E esse sangue era aspergido pelo sumo sacerdote no propiciatório, sobre os chifres do altar de ouro e também sobre os chifres do altar de bronze. Dessa maneira era efetuado o ritual de purificação do santuário. Esse ritual simbolizava
esse bode simbolizava o Senhor Jesus Cristo, cujo sangue era derramado. Esse ritual era suficiente para fazer a expiação do tabernáculo. Mas havia um outro bode. Esse bode era chamado Azazel, ou bode emissário. E neste bode, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse bode e confessava os pecados de Israel. Portanto, era atribuído àquele bode os pecados de Israel, todos os pecados de Israel. Esse bode era enviado para o deserto. Um sacerdote levava o bode para o deserto, para que ele se perdesse lá, para que ele morresse lá. Isso significava o quê? O afastamento dos pecados. E atribuía a esse bode a responsabilidade pelos pecados. Esse bode representava Satanás, que seria extinto, que seria destruído, que seria um dia afastado definitivamente do povo de Deus. Vou ler um texto da nossa lição. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue do bode do Senhor para o santuário e, depois de aspergi-lo no propiciatório, aplicava o sangue nos chifres do altar de ouro e do altar de bronze, purificando o santuário. Depois de fazer a expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre o bode vivo e confessava os pecados de Israel. Então o animal era levado ao deserto para ser separado do acampamento para sempre. Esse bode era levado para o deserto, de modo que no fim do dia da expiação, Deus tinha o santuário e o povo purificados. No santuário celestial, Cristo ministrou por nós no lugar santo, e desde 1844, no fim dos 2.300 dias, ministra no Santíssimo. Veja, o Senhor Jesus, quando ascendeu ao céu, o Senhor Jesus passou a ministrar no santuário celestial, no lugar santo. Semelhante aos sacrifícios diários, aos serviços diários. Mas depois de 1844, após o término dos 2.300 dias, o santuário seria purificado. Como que o povo de Israel fazia a purificação do santuário? Oficiando, o sumo sacerdote oficiava no lugar santíssimo. E agora então, segundo a profecia de Daniel, a purificação do santuário celestial se deu a partir de 1844, vem está acontecendo desde 1844, com Jesus oficiando no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas veja, irmãos, Jesus é o nosso sacrifício. Jesus foi o nosso sacrifício para cada um de nós. Por isso é então que vencemos. Veja um texto concluindo a nossa lição de hoje. Venceremos no juízo por causa de Jesus, nosso substituto. Jesus foi condenado para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Como resultado dessa justiça creditada a nós, afligimos nossas almas, o que é um afastamento do pecado. Sabe, irmãos, quando acreditamos, quando assumimos que o Senhor Jesus morreu por nós, nossa vida passa a ser diferente. Nós passamos a fazer prazerosamente a vontade de Deus. Passamos a obedecer prazerosamente a lei de Deus, e a lei não é pesada, como diz a Bíblia. Os seus mandamentos não são pesados. Isso significa que nós nos incomodamos com o mal e que não o justificamos, nem nos apegamos a pecados acariciados, mas que crescemos na graça e vivemos em santidade. Veja, irmãos, todos os serviços do santuário, do tabernáculo, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Os sacrifícios diários, o sacrifício do dia da expiação, a purificação do santuário, a purificação dos nossos pecados. Vamos ver ainda nesta semana. Os nossos pecados confessados são purificados no dia da expiação do santuário celestial, que vem ocorrendo desde 1844. Quando cremos que o Senhor Jesus é suficiente para nos salvar, quando cremos que o Senhor Jesus
é humilde para nos salvar e é poderoso, por outro lado, para nos salvar, nós passamos a viver uma vida de santificação. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo e passamos agora a uma vida de santificação, que é um processo contínuo, que não acaba. A cada dia, cada um de nós está mais perto ou está melhor santificado, está se santificando. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente estar nesse processo de santificação, aguardando a breve volta do Senhor Jesus, para que quando ele voltar, a gente possa dizer: este é o Senhor a quem aguardávamos. Deus esteja com cada um de nós.